Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. E a conversa da Hora H de hoje, o nosso convidado é Eugênio Correia. Já está aparecendo aí, pessoal, Eugênio? Eugênio, seja bem-vindo à Hora H. Eu normalmente peço, fecha a câmera e pega aqui para mim para eu te passar o texto antes, mas queria primeiro te dar boas-vindas, te agradecer por ter topado o convite de estar aqui com a gente e, enfim, vir fazer uma conversa amiga e contar um pouco de ti, do cara por trás desse tanto de coisa que tu já fez na vida. Obrigado, Guido. Agradecido, sempre é bom a gente abrir novos horizontes aqui no Espaço Bacana. Parabéns pelo teu trabalho. A história da Gamidia a gente já acompanha um pouco no tempo, né? E muito bacana. Prazer. Que bom, que bom. Vamos Feliz de estar conversar aqui. então. A ideia é a alegria. Tá bom? A gente sair daqui bem e conversados e sem, como é que é? Geralmente tem emoção, né? Quem acompanha, a gente se emociona, a gente gargalha. Agora há pouco eu estava fazendo um papo com um humorista, então não tem o que não passe, né? Aqui que a gente possa desfrutar, assim, de biografias bacanas que legal. fazem grandes empreendimentos na vida. Então, é um prazer te ter aqui. Eu me sinto honrado, né? A honra é obrigado. nossa te receber. Eu quero abrir falando para ti, apresentando também para quem nos acompanha, um texto que eu sempre produzo a partir do questionário, aquele que eu mando e que eu procuro, através dele, entender um pouco da história de cada um de vocês. Então, o meu convidado de hoje é um dos nomes que ajudaram a moldar a cena cultural, turística e de entretenimento do Rio Grande do Sul nas últimas décadas. Ainda adolescente, começou organizando festas em clubes, passou por grandes veículos de comunicação, foi gerente comercial da Zero Hora e há mais de 35 anos lidera projetos que marcam gerações. Iniciativas como o Planeta Atlântida, Festival de Cinema de Gramado, shows históricos com José Carreiras, Luciano Pavarotti, Roberto Carlos, Rolling Stones, Paul McCartney, Coldplay, entre tantos outros, têm suas digitais. Também esteve ligado a empreendimentos icônicos, como Ibiza Club, Liquid Club, Café do Prado e, mais recentemente, o Cais Embarcadeiro, o que ouso chamar de um sonho realizado do porto-alegrense. Além de um dos espaços que mais contribuíram para reposicionar Porto Alegre no turismo e na convivência urbana com o Rio Guaíba e o seu pôr do sol, maior cartão postal da cidade, sem controvérsias. O encontrei em um summit, pelo corredor, simpático, simples e amigável, cercado de cativos. Fomos apresentados e trocamos 3 minutos de papo e imediatamente pensei: que histórias um cara que sonhou tão alto deve ter em sua bagagem. Hoje, nós não vamos falar apenas dos projetos que irrefutavelmente foram cenários de momentos significativos da vida de cada um de nós. Afinal, quem não tem celebrações, fins, recomeços, prazeres, negócios, achados e perdidos,
nos espaços concebidos por ele, né? Fato. Mas conhecer o homem que deu forma e potência a tanta coisa bonita, que nos tocou e ainda toca, suspeito eu, tem ainda mais magia. Por ser biográfico, por ser humano. Tua história fez a nossa história, Eugênio. Seja bem-vindo. Obrigado, querida. Que texto lindo, bacana, né? Até me emocionei. Fez um resumão aí, de fato, da minha vida profissional, né? E que muito me orgulho aí, sempre fui muito pautado aí em seriedade, ética, e tá aqui conversando contigo, tu me descrevendo, é um prazer. Ai, Fico que até legal. emocionado. Mas é uma realidade. Isso aqui é tudo que a gente, quando busca o teu trabalho, acessa, né? Que legal. E realmente, a pergunta que nos atravessa são tantos lugares que fizeram história na história das pessoas, né? Todos esses lugares, quando eu fui levantar a tua trajetória profissional, eu pensei, nossa, isso tudo que eu estive lá, eu passei lá na época tal da vida, na época quando as coisas eram assim, quando as coisas eram assado, o primeiro planeta Atlântico. Então, assim, tudo tá na vida da gente marcado, né? E eu fico pensando, teve uma pessoa que pensou isso, né? E aí eu queria ir lá para trás, para a gente começar do início, porque quando tu fecha os olhos e pensa na tua infância, qual é a primeira imagem que te aparece? Porque sempre isso te atravessou, esses desejos por Só assim, na verdade, as realizar. realizações a gente não faz sozinho, né? Eu tive grandes parceiros em todos os meus projetos. Eh, eu acho que a gente, né, eu não sei se isso até que ponto ela é genético, se isso é científico, se a tua personalidade te molda aí conforme o ambiente que tu é criado. Eu tinha o meu pai, por exemplo, eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi meu pai com 24 anos de idade, mas eu tinha uma ligação gigante com ele. Meu pai era político. E ele tinha um perfil, assim, de se relacionar bastante com as pessoas. Ele gostava de fazer aproximações, hoje o que se chama de conexões, né? Era o que meu pai mais adorava fazer. E ele acabou virando um funcionário público, né? E eu tenho esse perfil próximo ao do meu pai, de gostar muito de fazer conexões. As políticas a gente acaba, acho que hoje qualquer empreendedor é um ser político, né? A gente atua um pouquinho nos bastidores dos aspectos políticos. E o meu pai não, meu pai chegou a ser deputado, candidato, foi deputado estadual, deputado federal. E isto eu não herdei, mas as conexões, hoje a gente está numa quinta-feira, eu fui num evento na segunda, eu fui num evento na terça, eu fui num evento na quarta. Eu não tenho mais tanta paciência assim de ir a tanto evento, mas eu preciso ir, né? Isso, a gente se conheceu num evento, por isso eu estou aqui. Lá no Gramado Summit, que eu fui, passei um dia só, convidado também para dar um speech lá, num espaço de uns amigos. E essa é muito a minha vida. Eu acho que eu tinha o perfil para isso, um pouco de talento específico para isso. Eu não me vejo hoje como um executivo, né, de engenharia, de algumas atividades que envolvam ciências exatas. Dificilmente. Eu sou eu tenho esse lado, mas eu sempre gostei de empreender. E desde pequeno, a minha ideia, eu gostava de comunicação, mas eu tinha ambições, desde pequeno, sabe? De ter uma empresa estruturada, grande, faturando. Eu gosto de coisas que o conforto propicia, né? Então eu sempre me foquei muito nisso, mas num aspecto de ligado à comunicação. Mas eu era um pouco tímido. Aí São quantos irmãos? eu tenho um irmão só, bem mais velho que eu, que se formou em engenharia, montou uma incorporadora, foi bem sucedido, tocou a empresa com os filhos dele, hoje é um dos filhos que toca. O meu irmão é bem mais velho do que eu, ele é diferente de mim.
E aí eu vi que eu tinha também um dom, um talento. Eu gostava muito de vendas. Quando eu quis ser jornalista desde pequeno, assim, e aí o meu foco era ser dono de uma empresa de comunicação. Mas eu nunca fui de estudar tanto, mas desde guri eu fazia festinha em edifício, com 14, 15 anos de idade, quando eu tinha, até quando eu ganhava gibi do meu pai, eu depois, quando eu reunia os gibi, tudo botava na frente da minha casa, vendia os gibi. Eu sempre gostei disso, e eu gostava de entretenimento, eu gostava de reunir as pessoas, e eu gostava de venda. Então eu digo, olha, eu vou ser jornalista. E na época era difícil passar para a faculdade de jornalismo. Eu acabei passando para a faculdade de relações públicas, Eu também fiz mas esse caminho, na engraçado. Famecos, Na Fabex, Eu também. Então também. eu entrei na Famecos em 1979. Aí a minha história, eu saí estudei no Colégio Marista Rosário, eu estudava assim para passar. E o Marista tinha uma cobrança, né, o Rosário, né? E aí eu dava um jeito, eu passava, mas Uhum. passava ali. E aí fazia essas festinhas e tal, essa coisa, e acabei entrando na faculdade de comunicação para relações públicas, lá na Famecos, e tu tinha um tronco comum, tu fazia 2 anos, né? Da de todas. PP, jornalismo e E RP. RP. E eu entrei na RP pensando em migrar para jornalismo, né? E aí eu comecei a fazer as festinhas e tal, e acabei indo trabalhar numa rádio, no departamento na época, era na Rádio Cultura Pop. E eu cuidei do arquivo de músicas. Tu recebia, assim, as gravadoras iam lá e te davam os novos lançamentos, aí tu distribuía para os produtores de programa. Eu, muito jovem, eu fazia essas festinhas, então eu botava som nessas festinhas, gostava um pouco de música, e entrei na rádio cuidando do arquivo. Aí tinha os apresentadores e tal, lá para dizer, olha, vou me treinar. Eu achava assim que a minha voz era fraca, ainda guri, com 18 anos na época. Eu vou treinar, eu vou ser comunicador, né? Essa era a minha vontade. E aí acabou que essa rádio foi comprada pelo Grupo Jornal do Brasil. A Rádio Cultura se transformou em Rádio Cidade e fez uma nova dinâmica que vinha. A Rádio Cidade era um sistema de rádio Jornal do Brasil que tinha no Brasil inteiro, tinha Rio, São Paulo, Belo Horizonte, outras capitais, e o Jornal do Brasil comprou e investiu e ia fazer a Rádio Cidade aqui em Porto Alegre. E era o sistema de locutor-operador, era dividir, a rádio entrava no ar às 6 da manhã, ao vivo, e ia até às 2 da manhã. Ela só entre duas, a madrugada, é que ficava uma música tocando lá, só um operador, e não tinha nenhuma comunicação ao vivo. De resto, eram locutores que cada um ficava 4 horas. E os divulgadores das gravadoras entregavam os lançamentos e as músicas direto para esses locutores, operadores. Eles eram locutor, operador e produtor. Eles escolhiam as músicas que iam colocar no ar, eles comunicavam e eles mesmos, através de cartuchos, iam operando. Ficou sem sentido aquele departamento que eu trabalhava, onde era o arquivo das músicas. Aí me convidaram, o gerente comercial do Jornal do Brasil, da sucursal do Jornal do Brasil em Porto Alegre, assumiu o departamento comercial da Rádio Cidade, né? E ele me olhou e disse: tem um gordinho simpático, tu não quer trabalhar de Nisso, contato? tu cursando o Famex. Isso eu recém tinha entrado na Famecos. Sim. E só para eu entender a transição, veio a família de Passo Fundo, Hum. certo? Mas Veio a família depois bem novo, né? Na verdade, eu nasci. Eu minto que nasci em Passo Fundo para me engrandecer, assim, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas eu voltei para Passo Fundo e com uns 4 anos de idade, mais ou menos, aí meu pai, já deputado estadual, viemos viver em Porto Alegre. Então eu fiz minha vida aqui, né? Tinha umas coisas de família que eu ia bastante a Passo Fundo, né? Vou um pouco até hoje. E aí então aí eu entrei em escola pública aqui, fiz o meu
meu ensino médio, correspondente hoje numa escola pública, depois eu fui para a escola privada, primeiro para o IBA, depois para o Rosário. Eu tinha recém entrado na Famecos. Mas tem família em Passo Fundo? Tem Tem, família. tem. E o que vem que tem em ti que vem de lá? Olha, Porque hoje é cidadão honorário de Porto de Alegre. Porto Alegre, né? Eu tenho ainda algumas coisas de imóveis, eu e o meu irmão, que a gente trabalha lá, que eu toco, meu irmão toca, ele tem a empresa dele aqui, então eu cuido dessas locações lá. Já fiz muita atividade em Passo Fundo depois de fazer alguns shows. Hoje o Passo Fundo é um mercado muito também Crescendo, né? cresceu muito. Hoje é um dos maiores hubs de saúde aí da América do Sul. E fora isso, obviamente, cara, tem muito entretenimento lá. Então, mas a minha ligação lá hoje, de fato, mais é com essas coisas que a família deixou. E que eu cuido, assim, que é meu e do meu irmão, e que vai ser do meu filho. Mas então meu foco todo virou aqui em Porto Alegre. E aí, nessa época da faculdade, que eu trabalhava na rádio, me convidaram para eu ia ser contato comercial da Rádio Cidade. Aí disseram assim, olha, tu vai vender para cliente que não tem agência de propaganda, tu vai ganhar 13%, e se tu vender eles para agências de propaganda, tu vai ganhar 3%, porque tem que pagar comissão. Na época, se pagava uma comissão de 20% para as agências, né? No começo, eu ia só nos direitinhos, assim, clientes pequenos, eu ia para centros comerciais, assim, como a Zen, Assis Brasil, batia de porta em porta em lojinhas, assim, para vender. Pois mais tarde eu vi que, atendendo as grandes agências, os 3% representava mais do que o pingado daquelas pequenas lojas que eu atendia. Aí eu comecei a desenvolver uma carreira na área de vendas de mídia. E eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Então, na faculdade, eu desisti de migrar do RP para o O jornalismo, RP até tem uma relação com vendas mas que eu faz muito migrei para sentido. publicidade. Eu acabei Migrou. migrei para PP. E aí eu fui me apaixonando por vendas, e acabei desenvolvendo uma atividade profissional como comercial de veículos de comunicação. Depois da Rádio Cidade eu recebi um convite, fui trabalhar no SBT, e do SBT eu Aí tu já estava acabei... muito estabelecido na área de comunicação. ou Já seja, tinha uns 3, 4 anos de Rádio Cidade, aí eu já era do meio, né? Então tinha aquela coisa, os contatos. Hoje é muito diferente, né? Mas naquela época existia realmente uma relação com as agências de propaganda muito próxima, então todo mundo se encontrava nas agências, se encontrava também nos clientes, que a gente visitava os departamentos de marketing ali, mas era nas agências que a gente muito circulava e se conhecia. Daí eu migrei da Rádio Cidade, fui para o SBT, do SBT fui para a Zero Hora, entrei como contato na Zero Hora, e aí depois de alguns anos eu fui promovido fizeram uma reestruturação no comercial da Zero Hora, se dividiu em produto, então tinha 3 gerentes comerciais, um para o corpo do jornal, que atendia o varejo, um para os classificados, que tinha a maior estrutura, ele tinha uns 90 vendedores de classificados, e eu virei gerente de pensar que cadernos. loucura, né? Uma coisa que loucura. terminou. Terminou. E era uma Era mega o show. estrutura. Que loucura, né? É loucura pensar isso, Terminou. né? Terminou. Ainda me surpreendo que eu tenho uma surpresa. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia deixar de consumir a Zero Hora impressa. É que nós pegamos esse gap, né? Tudo. Às vezes a gente está numa conversa, assim, quando conversa com uma pessoa muito mais jovem, como aconteceu há pouco, Nem sonha que ele isso nem existiu. sabe que existiu. É engraçado. E não sabe. Sabe de pesquisas, de ouvir falar, de ouvir mãe e pai falar, mas a gente vivenciou isso, né? Tu sabe que... De procurar trabalho na Zero Hora. Sim, claro. Pode isso? Não tinha que comprar um apartamento, era Tudo da na Zero Zero Hora. Hora. Carro, era os classificados da Zero Hora. E eu virei gerente de cadernos de suplementos. Eu tinha o caderno de variedades todos os dias, tinha a coluna do Paulo Gasparotto, ali que tinha arte, cultura,
né? Era no caderno de variedades, depois tinha os cadernos específicos infantil, que é o ZH Super Quadrinhos, tinha o Campo e Lavoura às sextas-feiras. Isto eu cuidava. E aí eu acabei crescendo dentro da empresa e coordenando O comercial. o comercial, eu acabei tendo uma relação com a turma que fazia shows. A Opus e a Dodge Sicão. A Opinião nem existia ainda na época, estava E nascendo. isso tocava o teu coração. Eu gostava, porque tinha a ver comigo também, hã? Entretenimento, eu fazia festinha, música, hã? Sempre gostei de teatro, hã? A arte é muito forte. Isso vem de alguém, porque teu pai era político. Não, Tua mãe. não, a minha mãe era bem dona de casa. E o meu pai foi advogado de formação, foi político, aí depois daí ele virou diretor jurídico do Banco do Brasil. Moramos em Brasília uma época, né? O pai nessa posição, e ele acabou se aposentando na área jurídica do Banco Central do Brasil. Meu pai era um pouco mais acomodado nesse aspecto. Assim, ele tinha uma formação em direito, era advogado, tinha OAB e tudo mais. A parte artística não tem nada a ver com meu irmão, foi de mim mesmo, assim, talvez. Né? Eu gosto de entretenimento, realmente isso é o meu, a minha veia. Eu via novela, eu adorava novela. Quem não, né? Que delícia Eu que era. acompanhava as novelas da Globo ali, eu gostava Até muito isso disso, eu mudou lia muito. completamente. É. Meus livros, eu sempre gostei de ler romance. A minha vida inteira foi esse tipo de leitura. Né? Hum, e eu acho que eu conciliei isso com vendas, porque quando eu estava. Mas eu queria empreender. Eu tinha uma posição, eu era muito jovem na Zero Hora, com 26 anos eu ganhei uma premiação. E aí, quando eu ganhei essa premiação, estava tendo uma mudança, eu era gerente comercial dos cadernos e suplementos da Zero Hora, e aí tive uma vaga para ser diretor comercial do jornal, e o mercado apostava muito que eu ia receber essa promoção. Mas a direção geral do jornal achou que eu ainda era muito novo, né? Ainda estava um pouco cru para assumir uma posição de diretor comercial da Zero Hora com 26 anos de idade. Aí eu bolei uma empresa que intermediava negócios. Existia muito na época os representantes dos veículos de comunicação. Tinha uma empresa aqui em Porto Alegre chamada Pereira de Souza, não sei se você já ouviu falar. Nunca, né? A Pereira de Souza era uma grande empresa. Era um comercial do comercial do veículo. A Pereira de Souza representava rádios. Ela tinha escritório Rio, São Paulo, Isso tem Porto muito em São Paulo Alegre, ainda. política. Esse modelo de negócio ainda existe, né? Ainda existe, Ainda né? existe, só que eles fazem isso para o Brasil, quando o braço do cliente não alcança E aqui quem os fazia ainda fornecedores. uma São os referência birôs, que eu né? tive na minha vida foi o Espiridião Cury, né? Ele foi meu chefe na Zero Hora. Eu tive dois líderes na Zero Hora, que era o Madruga Duarte e o Espiridião Cury. E o Madruga, aquele técnico marqueteiro, e o Espiridião Cury era o vendedor. Ele começou vendendo a vida dele, vendendo anúncio nos guias GTB. Isso existia. A gente procurava o telefone das pessoas, os telefones fixos, né? Quando tu comprava as máquinas RT, o teu número era disponível, particular ou da empresa, nesses guias. Eu Sim, quero tu podia saber. comprar o número, né? Tu podia vender o teu número também, Não, né? tinha um Era uma mercado gigantesco posse. nesse aspecto. Mas tu tinha os guias telefônicos. Eu quero o telefone da H-Mídia, vou procurar no guia. Eu quero o telefone da Juliane, vou procurar no guia. E o Cury vendia publicidade nisso. Então ele é um vendedor raiz mesmo. Então eu aprendi muito com ele. Depois o Cury virou representante, aí ele já começou produtos assim, naquele momento que existia a Globosat, os canais fechados da TV Globo ali, no início da NET. Ele foi representante do Sport TV. Aqui, o último que eu soube em Porto Alegre, também tinha o escritório do Júlio César Pontes, como é o nome do filho dele? Tem dois filhos. Um que seguiu Sim, o tocando. Lucas.
o Lucas Lucas Pontes, Pontes. e o outro é de uma empresa de mídia exterior de São Paulo. Tá O- hoje numa empresa de mídia de São Paulo, mas ele foi de revista também. Foi. As O nome dele revistas tava tinham com... muitos representantes aí. Eu, quando daí comecei o meu escritório, começou que a Pereira de Souza era muito grande. Então, as agências ligavam, eu preciso lançar um produto aí em Mato Grosso. O que que tu tem? Tá, vou ver o que que eu tenho lá. Hã? E a gente fazia um trabalho já de venda, efetivamente. Eu fui buscar veículos pelo Brasil inteiro para representar. para representar. Depois, quem surgiu depois de mim foi a Zigon Mídia, que também acabou migrando para a mídia Sim. exterior, né? Mas o Leonardo depois virou representante. Ele era executivo da Abril. Eu cheguei a vender algumas coisas para a Abril, no escritório aqui. Eu tinha a Folha de São Paulo, eu tinha a TV Record, que na época era metade do Grupo Silvio Santos e metade da família Machado de Carvalho, que era só no Rio e em São Paulo, mas tinha uma programação diurna em São Paulo com uma audiência gigantesca e infantil. Então eu tinha um mercado aqui no Rio Grande do Sul de calçados Bibi, né, que eu fazia muita venda da TV Record. Comecei a representar o Maurício de Souza com produtos de licenciamento de produto, eu comecei a trabalhar com isso. E, principalmente, eu fiz a área comercial da DC7 e da Opus. A Eles não DC7 já tinham. começando. Já começando e já fazia bastante show popular. E quando eu era gerente comercial da Zero Hora, a DC7 era uma grande anunciante minha, porque ela anunciava tudo no segundo caderno. A Opus também. Os shows, espetáculos, balé, teatro, eles eram, para o segundo caderno era o meu, porque a Incosul, Renner, quando eu era contato, eu atendia a Incosul e a Renner. A Gaúcha Car, que era um grande anunciante de classificados, via agência Scala. Engraçado que é outro mundo, parece, né? É A gente outro saiu de uma mundo. vida e pegou e assumiu outra, né? Entrou em outra. Hoje, nossa. É maluco pensar Não, isso. não, era completamente. A Zero Hora. Uma vez eu briguei, a Zero Hora, fechar um contrato gigantesco com a Gaúcha Car, 3% de desconto. A Gaúcha Car disse que batia o martelo, se fosse dado 5% de desconto. E a Zero Hora me autorizou a 3% de desconto. Olha como é que eram as negociações da época. E aí, eu, por minha conta, fui para fechar em 4. E a Gaúcha Car não deu o ok dos 4 ainda. Né? Aí eu voltei pro jornal e disse, olha, eu fechei em 4. Eu tomei uma mijada. 1%. Que é 3. Imagina hoje. Acabamos fechando nos 3%, foi comemorado, a Incosul também. Os dois maiores clientes, quando eu era contato, eram comigo. Era a Incosul e no corpo do jornal e classificados. E o varejo, ele anunciava no corpo do jornal, era a disputa da Zero Hora, Jogaga Santos, Renner, quem é que saía na frente, o primeiro anúncio era muito importante. Então ficava eu brigando pela agência Scala e pela Encosul contra um outro contato que atendia a MPM e tinha a conta da JH Santos. E fora que tinha o Alexandre Quint, o passarinho me lembrou da Arapuã, que eu ainda peguei ele atendendo a conta da Arapuana Êxitos, que veio um pouco depois, mas daí eu já estava num processo de venda de patrocínio dos shows, e a gente vendia patrocínio dos shows do Roberto Carlos para Arapuã. Foi um pouquinho mais tarde, mas Arapuã também, no varejo, na Zero Hora, anunciava no corpo, disputava tudo isso. E no segundo caderno eu tinha os shows, que eram os meus maiores anunciantes. Porque ali que se anunciava variedades. Quem queria consumir isso era ali. Aí eu criei uma relação muito próxima com essas empresas e eles não tinham estrutura de vendas de patrocínio, não sabiam vender. Eu digo, é um baita de um produto. Aí eu comecei tem a uma vender. certa arte na venda, né? É Eu acho que a maravilhoso, eu arte da adoro. venda é uma coisa. Hoje eu estou com um pouquinho mais de preguiça. Né? E mudou muito. Né? Hoje tu tem que ter toda uma ferramenta digital. Hoje ninguém te recebe. O meu sistema, eu tinha uma secretária que marcava 3, 4 reuniões por dia para mim, com gerentes de marketing de empresas,
ia também em algumas agências, falava às vezes com o dono da agência, às vezes falava com a mídia, dependendo do... Tu acredita se eu te disser que eu penso que, como tudo no mundo, é uma senoide, assim, que eu acho que coisas estão voltando e as vendas agora são de novo conexões de pessoas Pois negociando. é, pois é verdade. Eu tenho a sensação que esse tempo, que foi o tempo que me formou também, né? Porque venho pai vendedor, enfim, e sempre trabalhei com vendas, sou RP de vendas e só leio romance. Tu acredita? Eu tava te ouvindo aqui, eu pensei, nossa, mas será que isso é uma característica comum dessa gente? Mas a questão de venda, eu acho que tá de novo, Eugênio. Eu tô te ouvindo falar e pensando toda essa coisa, esse encantamento que tinha na época, porque o vendedor tinha esse trabalho, essa vibração, e esse trabalho que hoje parece que virou número mais, né? Indicador. Olha, A gente tinha um. eu me lembro que eu tinha uma relação com a Ambev gigantesca, uma época no planeta, quando a Skol era minha patrocinadora cotista, era Pepsi Skol em um determinado momento. E aí foi mudando, eu não conseguia acompanhar muito, né? E hoje eu vejo, hoje a estrutura da Ambev, é gigantesca, tem um turnover muito grande de pessoas. O cara que decide hoje, amanhã não está mais lá na posição. Hoje as decisões daqui estão em Curitiba, depois voltam para Porto Alegre, depois vão para São Paulo. Aí tem tudo. E é muito dinâmica essa mudança nas grandes companhias, né? E aí que tem menos aquela venda que eu faço aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou no South Summit, gera um monte de negócio, né? Agora eu estou desenvolvendo um projeto para as missões, lá para os 400 anos das missões, que surgiu dentro de um coquetel de South Summit com o CEO de uma empresa gigante de varejo. E aí, ok, aí nós começamos ali. Aí foi para o marketing dessa empresa, para o marketing demora um pouquinho para andar, tem que ter uma estrutura que atenda e que faça um dia a dia com a área de marketing. Isso está um pouquinho diferente daquela minha época. Eu não sei, assim, que é uma câmera, manda o projeto por e-mail primeiro. Eu gosto de sentar e encantar e vender. Que conexão, né? Sem dúvida. Pra gente. Apesar de que se tu monta um projeto muito bem montado, também encanta. Então hoje eu tenho que ter alguém que saiba lidar com isso. Eu contrato alguém para me montar o projeto. Para mim, fazer o primeiro encantamento. Aí depois eu vou pessoalmente. Antes de eu entrar, que eu quero entrar no Eugênio, nos seus projetos, porque eu acho que essa história até aqui conta onde aí começa. É como se fosse aí começa aquilo que a gente viu acontecer aqui, enquanto consumidor, enquanto, enfim, quem foi tocado pelo teu trabalho. Mas eu tenho uma curiosidade nesse processo. Qual foi a maior porta fechada que lá na frente tu foi entender que se revelou uma bênção não ter acontecido? Uma porta fechada nesse processo, porque nós estamos falando de um cara que foi colaborador desses negócios todos, e de repente tu sai para empreender, né? Em algum momento. Mas portas fechadas que foram importantes para que o teu caminho fosse esse que aconteceu, algum te chama a atenção? Alguma? Esse momento eu saí da RBS porque não fui promovido a diretor comercial. Quando vagou, trouxeram uma pessoa de São Paulo. Esse foi o meu estímulo a tocar o negócio sozinho. Então, e depois a própria RBS aconteceu até uma situação. Eu saí da RBS e vendi um patrocínio do show do Lobão para o tênis olímpicos aqui. A comissão que eu ganhei nessa venda era 1 ano do que eu levaria na RBS para ganhar. Na Zero Hora, não, numa venda. Eu Aí a Zero Hora na época resolveu, ela tinha um aniversário, estava fazendo acho que um projeto de 25 anos, alguma coisa assim, que eles queriam trazer um grande jogo da seleção brasileira de vôlei. E aí, no meio do caminho, alguns na Zero Hora queriam trazer, outros não e tal, e algumas pessoas já tinham se comprometido a fazer
esse jogo. E eu digo, não, vamos. E a Zero Hora não queria mais fazer. Eu digo, não, se a Zero Hora não queria correr o risco de bancar esse jogo. Aí alguns executivos da própria Zero Hora, na física, bancaram e me convidaram para me vender os patrocínios para viabilizar. E a Zero Hora simplesmente assinou e deu a mídia. Naquela venda, que foi em seguida do show do Olímpico, do show do Lobão para Olímpicos, eu vendi para lojas Guinness, Unificado, Pepsi Cola. Vendi muito aquele produto daquele jogo e também ganhei muito mais do que eu faria Como como colaborador lá colaborador. Então, as portas da Zero Hora não se fecharam. Né? Eu segui. Seguiu fazendo negócios com eles. Alguns anos depois, mas esse era o meu negócio. Alguns anos depois, eu fui cansando um pouquinho da venda do dia a dia, daí representante de rádio, tinha que falar com o cara da rádio lá, aí na mídia tinha que falar, daí tinha o jornal, tinha isso, tinha tudo aquilo. E a DC7 me convidou para ter uma participação na operação e ficar, porque ela cresceu muito, e aí ficar dedicado aos projetos da DC7. Aí então eu virei DC7. A DC7 foi para São Paulo, eu fui também no começo, depois eu voltei para Comercial. cá. Comercial. Comercial, sempre comercial. Sempre comercial. Em São Paulo, sempre comercial. Aí eu vi uma oportunidade aqui em Porto Alegre que a gente não precisava de alguém para tocar o dia a dia da empresa aqui. Aí eu voltei de São Paulo, eu pensei, pô, em São Paulo eu sou amigo do príncipe, em Porto Alegre eu sou rei. Eu vou voltar para Porto Alegre, vou reativar a empresa, e aí surgiu o projeto do Ibiza, nós na época tínhamos os bingos, né? A gente montou, que tinha legislação, era bingo como entretenimento, e aí eu vim montar o projeto dos bingos, aí começamos a fazer bastante shows aqui novamente, aí eu virei mais gestor do que o comercial. Mas o comercial nunca saiu de mim. Eu sempre, em tudo, Sempre foi, né? sempre foi. Mas aí eu comecei a me envolver mais também como gestor das operações. Aí veio a intenção. Aí eu comecei a fazer algumas atividades nos galpões do Cais Mauá. Teve balanço nessa transição de medo ou da saída de uma coisa para outra? Não, eu sempre fiz isso numa época da minha vida assim que eu não tinha filhos, né? Solteiro, não tinha grandes responsabilidades, aí eu tinha Dava para aventurar. dava para aventurar. Depois, né, quando veio meu filho, casei, né, eu aí pensei um pouco diferente. Eu estava mais estruturado, então era um pouco mais fácil. Foi logo que eu voltei de São Paulo, também essa era a minha ideia. Eu comecei a namorar minha ex-mulher, e aí a gente tinha vontade de fato ficar junto, achamos que era mais fácil aqui. E aí, depois já com essas responsabilidades, eu fiquei com um pouco mais de medo. Claro que aí eu tive algumas coisas na vida investimentos aí que não deram certo, né? No somatório, mais me dei bem que não, mas aí eu comecei a ficar um pouco mais calmo. Eu tenho um sócio hoje que é extremamente cada vez mais acelerado, ele está gigantesco. Né? Eu já quero administrar bem as coisas que eu tenho aqui, estou feliz. Né? Sim, é um outro momento. É um outro momento, com 64 anos, quero também poder curtir um pouco mais. Né? Eu era realmente muito dedicado, muito workaholic, era trabalho o tempo O inteiro. trabalho de vendas é um trabalho de mãe, Sem dúvida. né? E tu precisa estar ainda muito conectado. Hoje, como eu te falei, eu fui nesta semana a 3 eventos. Eu juro que eu precisava ir, porque eu precisava fazer conexões com algumas pessoas que estavam envolvidas com esses eventos. Nós temos um projeto lá no Cais Embarcadero chamado Natal Alegre. Eu vi que o Natal em Porto Alegre tinha muito espaço. Não era muito pouco explorado o conteúdo de Natal, é um conteúdo muito bom. Eu acompanhei bastante o Natal Luz de Gramado, desde o início, desde quando foi montado. Então eu achei que Porto Alegre tinha espaço
para se montar um projeto de Natal. Eu me dediquei muito para esse projeto de Natal e deu certo. Tem uma área, então, em ti que é criação. Tem, assim, criação da ideia, né? Aí eu sempre pego alguém para desenvolver. Mas eu vejo assim, ó, temos espaço para isso. O planeta Pois nasceu é. porque precisava de um festival aqui no Rio Grande do Sul, nasceu para comemorar os 20 anos da Rádio Atlântida e virou um produto. E Eu nós tenho uma entramos pergunta de sócio. específica do Planeta para ti, que é o que as pessoas não sabem sobre os bastidores do Planeta, o momento assim mais emocionante que tu viveste no Planeta. Tu tem esse envolvimento com esses projetos nesse nível? O Planeta, no primeiro ano, em 1996, eu cuidei do contrato do Pipoqueiro ao da Rita Lee. Então, eu simplesmente atuei em tudo. E aí, durante 15 anos, meu envolvimento foi muito grande no Planeta. A RBS começou a se envolver mais operacionalmente nos últimos anos. E nos últimos anos, então, este é um produto que fico mais no conselho, sou sócio, e não tenho mais um envolvimento operacional tão grande. Mas é grande, eu vou lá. Eu nunca perdi um Planeta Atlântida. E qual foi o momento mais emocionante vivido lá para ti, como Foram muitos. O Planeta é um assim, filho. acho que tanto como produtor daquilo, No quanto início eu tinha uma como relação pessoal audiência? com o Tim Maia, então isso ficou muito engraçado. O Tim Maia, ele faleceu um pouco depois que ele se apresentou aqui no Planeta e a gente era muito amigos. E nos shows o Tim Maia me chamava o tempo inteiro. Então, Que legal. isso foi um momento marcante, foi bem lá no começo. Aí depois, cada ano é muita coisa no Planeta. Hoje está muito grande. E tu ainda Então, curte o Planeta? curto muito. E eu faço no Planeta um papel de conexões com os patrocinadores e com os artistas. Eu me envolvo bem, mas mesmo assim ainda sai da nossa cabeça a área premium, áreas que a gente eu fico acompanhando. Eu fui a muito festival a minha vida inteira. Hoje eu vou um pouco menos, mas hoje as informações te chegam muito mais fáceis pela velocidade da internet, né? Então a gente mais ou menos sabe o que está acontecendo. Eu preciso de alguém para me ajudar. A safra de artistas é uma loucura que vem de artistas. E eu preciso de gente para filtrar. E Então nós quando temos uma área artística que é onde eu mais me envolvo com o Planeta hoje, é na área artística, de curadoria, de de curadoria. Então, curadoria. assim, todos os grandes nomes da música sertaneja, o Henrique Juliano, o Luan E Santana. tu é um cara apaixonado por música que Gosto muito, muito, gosto quando tu muito. tá E gosto de nesses música popular. quando tu tá nesses eventos, e aí eu trouxe aqui, pensei, da tua história, Paul McCartney, Rolling Stones, que trouxeste, Coldplay, tu consegue aproveitar ou tu tá mais envolvido no negócio naquele momento? Aproveita também. Consegue? Sim, aproveita também. No Coldplay, meu envolvimento foi muito pequeno. No Coldplay, eu me envolvi no show de Porto Alegre, eu cuidei de toda a parte de alimentação e bebidas e algumas cotas de patrocínio local, porque ele já veio com alguns patrocínios. E aí, então, eu fiquei lá no camarote, cuidando de convidados. Então, Qual foi teu maior perrengue num evento desses, de shows? nossa, Deve ter passado cada coisa. foi bastante, né? Coisas engraçadas. E o mercado, ele é muito dinâmico. O show, aí realmente tem longas histórias. Só no Planeta dá mais do que um livro. Aí Porque mexe com emoção, né? As pessoas bandas estão que não ali venham vivendo o dificultar prazer e o lazer. algumas coisas operacionais. E o Planeta, desde o Planeta, primeiro ano, choveu tanto. hã? Lama, eu estava lá. Lama. Era e eu não tinha dormido de quinta para sexta. Aí veio a primeira noite, sexta para sábado, eu estava completamente. Você chegou 3 horas da manhã, um pouco antes de acabar, eu não aguentava, eu comecei a dormir sozinho lá. E aí eu estava 72 horas quase sem dormir, me retirei e fui descansar um pouco em casa. Quando eu fui descansar em casa, caiu uma chuva, inundou tudo, quase não teve a segunda noite.
E eu acordei às 2 horas da tarde, de tentaram me ligar, e eu não acordava, e eu não saía, e não me achavam. Aí resolveram, trouxeram. O meu irmão era envolvido na parte de engenharia do planeta, arrumou umas máquinas Dreno de de dreno de arroz ali, que drenaram e tal. Eu acordei e estava tudo resolvido às 2 horas da tarde. E seguiu o planeta santo tradição. sono. É. E aí, então a gente tem, realmente é muita coisa. O show dos Rolling Stones, a gente fez uma festa com o Mick Jagger aqui em Porto Alegre. Ele queria fazer uma festa. Toda a cidade que o Rolling Stones ia se apresentar, o Mick Jagger fazia uma festa para ele conhecer algumas pessoas da cidade e tal. Então, isso foi muito bacana. Eu fiz 2 edições do Cirque du Soleil aqui em Porto Alegre, que me marcaram muito. Eu fui muito fã do circo. E aí ter a oportunidade de fazer eles, de conhecer um pouco o sistema, foi muito rico. Assim, eles são muito rígidos, disciplinados, uma loucura. Só que a rigidez dentro do meio cultural, dentro do meio artístico, do entretenimento, ela é uma rigidez. É incrível, mas parece um pleonasmo, mas é uma rigidez flexível. O Circo de Soleil, eles faziam uma festa. Normalmente o circo fica uma temporada na cidade, assim, de um mês. Aí, apresentações de terça a domingo. Antes de começar as apresentações, eles fazem um ensaio, eles chegam, a trupe, os artistas, a montagem é muito antes, né? Mas a trupe dos artistas chega uns 15 dias antes da estreia, mais ou menos. Aí eles vão se adaptando, aí eles fazem um ensaio geral antes da estreia, e depois deste ensaio geral, eles fazem uma festa para aliviar todas as tensões daqueles dias da preparação até fazer o ensaio geral. Deu tudo certo, o ensaio geral deu, ok. A partir de agora, todas as apresentações vão ser automáticas, tá? Podemos aliviar a tensão. Então, essa festa que eles faziam era uma festa com 2 objetivos. Primeiro era esse, que era o principal, eles bebiam todas. Quando eu vi um cara tomando que era um homem borracha, né? Ele se contorcia tudo, aí tomou 1 litro de gin. Ele disse, cara, não vai, Não vai conseguir não se vai conseguir. emborrachar. Se emborrachou. Se Na emborrachou verdade, de se vez, emborrachou. cara. Ele estava lá na primeira noite de estreia oficial, exatamente com a mesma performance. E como eles ficavam esse período todo na cidade, também era importante para eles conhecerem pessoas na cidade. Então, o objetivo dessa festa era o relax, e que se trouxessem gente da sociedade, gente da comunidade de Porto Alegre, dos mais variados perfis, para que eles se relacionassem. E depois saber se vamos jantar. Eles saíam para fazer atividades aqui na cidade. E eu fiz uma festa para eles, e normalmente os produtores locais, para economizar, que era o que né, se buscava o resultado ali, os produtores locais eles faziam em casa noturna, que a casa noturna já entrava com certas despesas, né? E eu prometi para eles que eu ia fazer uma festa diferente. Eu fiz uma festa no Jockey Club e eles souberam, eles reconheceram isso. E disse, aquele cara lá de Porto Alegre faz umas festas boas. Aquilo que é festa boa, porque tem de tudo, a gente se diverte, o local é bacana. Não é um local que eles entravam assim, casa noturna, já ia, aproveitava. Não, foi feita para eles sentiram isso. Então isso foi uma história bacana, né, que me marcou. Que legal. Tu tem uma parte, um registro que tu passa no nosso questionário ali, que tem a ver com a tua autoexigência, com a tua exigência relacionada a essas realizações todas. Da onde que tu entende que vem isso? Porque tu é exigente contigo na entrega, né? E exigente com a turma. Acho que é meu perfil, e na nossa atividade é muito fácil a rédea se soltar, e aí o cavalo dá uma disparadinha e tu perde o controle, né? Então é importante, muito importante, tu ter o controle da situação. Então nisso que eu me cobro muito, assim, tal, de não perder o controle. Isso estressa, isso E num cansa, né? ambiente de lazer, é um autocontrole também, né? Sem dúvida, sem dúvida.
Isso Então hoje já foi um peso, assim, porque isso é uma coisa admirável. As pessoas se conectam à tua marca pessoal e a ti, à tua entrega, ao teu trabalho, muito em função de saberem que tu tem esse nível de comprometimento e dedicação. Em algum momento isso pesa, ou já pesou, e por isso te perguntei de aproveitar se tu consegue. esse é o nosso ativo que gera uma certa tensão, né, e aí isso aí a gente vai ficando um pouco mais velho, vai ficando um pouco mais Safo. safo, com relação a isso, porque hoje em dia é muito mais complexo aí, porque tu tem hoje liberações, por exemplo, né, as liberações de eventos hoje são muito mais com Planeta é eu passei na delegacia de polícia de Xangri-Lá, pedi um apoio deles, no primeiro ano, tive um passei na brigada militar, consegui um apoio da brigada militar, da divisão montada de cavalaria da brigada militar, que me ajudou a fazer a segurança no entorno, sentei com a prefeitura de Xangri-Lá na época, né. Hoje, nossa, hoje tem com o judiciário é uma loucura a relação, é uma loucura a estrutura, né, e tu precisa ter horário para isso, horário para aquilo, entrega X, entrega Y, as exigências, como é que recolhe o lixo, as questões assim, os cuidados de. Hoje tem ESG que vira marketing e tudo, né? Mas são. Hoje é uma grande operação, É né? uma gigante a Secretaria do Meio Ambiente, onde se leva os dejetos dos banheiros químicos, né? Toda a complexidade das licenças ambientais para realizar o evento, as questões assim, a relação, o que tem que se colocar de energia. A gente monta uma cidade lá e é licença para tudo, licença dos bombeiros, o projeto hoje é gigantesco. Depois do Fata Boate Kiss, e eu acho que está certo, tem que se ter todo cuidado. Mas virou muito, muito grande. Então a estrutura é Sim, muito gigante. o pecado hoje é pelo excesso. É? Deixa eu te perguntar, antes da gente entrar, eu tenho um bate-bola para fazer contigo para a gente finalizar, mas antes de entrar, eu queria fazer uma pergunta sobre a tua família, que eu sei que tu tens um filho, Sim. mas tu É. tens enteados, Sim. né? E eu queria te É. perguntar, dentro dessa vida com tanta realização, com tanto projeto e que envolve tanto, porque a gente sabe que a vida de vendedor já é essa vida meio maternal, assim. A gente tem 24 horas de trabalho por dia, o vendedor, né? Mas aí, além disso, tu ainda te apropriou de grandes eventos que têm uma atenção que o evento traz, né? Como é que tu vê, o que que significa para ti ser pai nesse contexto e como é hoje? Porque tem essas relações, né? Tem os enteados e tem o filho. Eu acho que família é a base de tudo. Família é muito importante, né? Porque é ali que tu te encontra naquilo onde tu errou, os caminhos que tu vai, as decisões que tu vai tomar, né? Senão a gente fica realmente muito sozinho. O meu filho é tudo para mim, a gente está vivendo um momento adolescente aí, é um momento bem Ele tem difícil, mas quantos que ele anos? tem 20, 20. né? Ele tem 20. Quando eu posso conviver, com a minha turma, com os enteados, com o meu filho, a gente já fez muita viagem juntos, são os melhores momentos da minha vida. São os melhores momentos da minha vida, disparado, assim, né? A mãe dos meus enteados é uma pessoa muito difícil, né? É uma relação. Ela hoje ela foi promovida, ela está morando no Rio de Ah, ela Janeiro. não é tua esposa hoje. Não, eu me separei da mãe do meu filho, né? Aí Uhum. depois a minha segunda relação que me trouxe esses Os dois enteados. enteados que eu considero como filhos, né? E eu gosto mais deles que da mãe. Mas a gente tem uma boa relação, a Acontece. gente está sempre brigando e voltando, né? Essa é a verdade. Agora que ela foi morar fora de Porto Alegre, vamos ver. Eu achei, ou vai piorar ou vai facilitar. Mas os Não vai enteados ter. ficaram, então Os ficou uma enteados grande ficaram, moram coisa. aqui, tem uma ligação gigantesca. Fomos no show do Lua Santana, fui com a minha enteada há pouco tempo aqui em Porto Alegre, fui com ela. É muito legal, o meu enteado mais velho, assim, ele. é,
cursou direito e cuida de todas as coisas, me ajuda em tudo, cuida dos meus carros, ele que pega, lê, vende, compra, diz, ó, vem cá, me dá, ele dou carta branca, aí de vez em quando ele aparece com uns troços diferentes, Quem é o vai por mim. Eugênio deles, que tu entende, assim, que tu acha que é pra eles? O meu filho o Frederico realmente se inspira em mim, é muito parecido comigo, e ama essas conexões, ama eventos, ama. A minha enteada está fazendo medicina, e o meu enteado é muito empreendedor, nisso eu me identifico muito com ele. Ele, apesar da formação em direito, ele botou uma loja de bateria, e está sempre inventando, tem 23 anos e trabalha com carro, vende Como é que tu imagina futrica. que eles te veem, assim? Porque tem um cara que realizou muita coisa, né? E- Aí eu fico feliz que eu vejo que eles me enxergam com admiração. Fico bem feliz, bem orgulhoso. E hoje eu faço muita coisa assim, se eles gostam, para mim eu tô realizado. Não importa mais ninguém. Que legal, que legal. Um momento feliz ou mais feliz da tua vida fora dos negócios? É viajar e estar com eles. Viajar e estar com eles. A gente já fez viagens bacanas, né, para Maldivas, já fizemos interior da Argentina, umas coisas diferentes assim, os 5 assim, agora só que tá mais difícil, porque viraram tudo grande, bom quando a gente mandava, já olha, entra aí Né? para É. dentro e agora estão tudo grande, cada um tem suas vidas, é difícil compor, né? Agendas, né? Sim, difícil compor, já tem complicado a minha agenda, da mãe deles. Aí a agenda dos Agora a três, gente cara, começa a seguir. É. cada um tem os seus objetivos. O meu filho, eu tenho uma casa em Santa Catarina, num lugar na praia de Governador Celso Ramos, é um lugar um pouco isolado, mas é um paraísozinho, assim, né? Pera-areia, aquele mar tão bonito de Santa Catarina, né? Da Mata Atlântica, areia, água verde, e aí tem uma época que adorava ir para lá. Aí depois desistiram. Agora tá na fase de que voltam a querer ir para lá, levar os amigos e tal. Nossa, esses ciclos. Lá é um refúgio que eu gosto muito, na minha casa de Santa Catarina, de ficar com todos eles lá. Sinto muita falta desses últimos anos não ter vivido muito isso. Tô achando que a gente vai voltar. Momentos, ciclos, É, daqui a né? pouco, porque tem essa coisa dos ciclos e eu acho que a coisa vai e volta mesmo, essa senoide aí. Sem Daqui a pouco dúvida. vem netos, daqui a pouco vem. Isso. E aí começa de novo, né? Porque aí a gente corre, né? Os filhos correm para ficar perto da nossa ajuda também. Então acho que tem esse Verdade. caminho aí para a gente fazer. Tem um outro filho teu que toca o nosso coração, que eu citei no texto, que é o Cais Embarcadeiro, a realização assim de acho que um sonho de todo porto-alegrense era ter aquele lugar ali, né? Eu comecei a fazer atividades nos galpões do Cais Mauá e era uma coisa assim que ninguém sabia direito, dependendo. O dono é o governo do estado do Rio Grande do Sul. Deixou de ser porto operacional lá há mais de 30 anos. Uhum. Então eram galpões abandonados. E, e eu sempre gostei muito. Central, com estacionamento e um visual, um entorno muito bonito. Então eu fazia algumas atividades lá. E eu sempre eu quero explorar de uma maneira fixa. Então eu acompanhei desde de quando iniciou a privatização de um modelo que teve aí até uns anos atrás. Começou com o governador Germano Rigoto, passou pela Ieda Crucius, depois não teve muita continuidade, retornou no governador Leite, que ele quis lançar daí um edital. Esse período todo, eu tinha uma ligação. Primeiro que ganhar a concessão foi um grupo espanhol, que quebrou logo em função de coisas na Espanha e tal, e eles tinham essa concessão. E eu fiz uma relação com eles e fiquei com uma ponta. Eu nunca quis o todo do Cais Mauá. Aí eu resolvi, desde essa relação, que isso tem uns 15 anos, né, governo Ieda Crucis, e eu resolvi o meu turismo pelo mundo nos últimos anos, inclusive com a família, era aonde tinha docas. Então todo mundo conhece a Puerto Madeiro em Buenos Aires, conhece o Fisherman's Wharf em São Francisco,
Nova York ali, em torno do Chelsea e o Pier 17, eu conheço, eu conheço doca de rio, doca de mar, doca de lago. No entorno de Nova York, onde todo mundo conhece ali o Rio Hudson, né? Eu fui para Maryland, Baltimore é uma cidade que tem uma vida em torno de um golfo de mar, né? Então eu fui conhecer lá. Depois eu fui para Delaware, que também tem, é muito menor, mas tem também é mar. Eu fui para Buffalo assistir um show do Metallica, então eu tinha lá e fui com as crianças. Aí nós estávamos em Nova York, alugamos uma minivan e eu disse, vocês vão ver um show do Metallica. Eles, mas nem gostamos de metal, assim, tá, não, vamos, vamos. Eu fui ver o show do Metallica e eu também não sou tão fã de metal, eu até gosto, mas eu queria conhecer a Doca do Lago, em, em, na cidade de Buffalo, que é o lago, que é o Lago Michigan, que também tem lá em Chicago, né? Ele é um lago que é um mar, né? E do outro lado, ali por Buffalo, são as cataratas de Niágara, já na parte canadense do Michigan. E ali em Buffalo, muitos barcos de passeio, eu nunca me esqueci que eu lia nos gibis a Ricarda. Então sabe quem é a Ricarda, né? Não. A Ricarda é um espetáculo. A Ricarda, ela era uma pata, que tomou uma grana de um pato muito sovina, que era o tio Patinhas. O tio Patinhas, ele era um pato muito rico, mas muito sovina. Ele tinha a caixa forte dele, que Sim. ninguém penetrava, tal. Os sobrinhos dele eram o pato dono, depois tinha os sobrinhos netos, e ele se encantou pela Ricarda, que era uma pata, e a Ricarda tomou uma grana do tio Patinhas para investir em barcos, para fazer turismo. E o barco da Ricardo, ela tinha uma unidade ali embaixo dos Estados Unidos, em New Orleans, e tinha uma outra unidade em Buffalo. E eu fui para Buffalo atrás do barco da Ricarda. Não encontrei especificamente o da Ricarda, eu acho que eu não sabia direito onde é que andava o barco da Ricarda, mas tinham aqueles barcos característicos que faziam aqueles passeios, iam até Niágara, tipo o nosso Cisne Branco aqui de Porto Alegre. Sim. E ali havia, no entorno do Lago Michigan, as operações, restaurantes, bares, danceterias. Gênova é uma grande referência de doca também, porque Gênova, ainda eles utilizavam os antigos guindastes, que eram grandes para levantar containers, como tu faz um jantar num container levantado por um guindaste no porto de Gênova. E aí tu vê a França, porque tem aquele litoral ali, a Riviera Italiana para a Riviera Francesa, tu vê Mônaco, do guindaste do porto de Gênova. Gênova também tem a mesma característica de Porto Alegre, armazéns que deixaram de ser portos operacionais e viraram livraria, galeria de arte. E aí Portugal é uma grande referência, eu fui inúmeras vezes, todo mundo conhece muito o Cais da Ribeira lá, onde tem o Time Out Market, tem várias coisas. Eu conheci toda a orla aquela aonde o rio, o Tejo desemboca no mar. Qual era a tua motivação nesse projeto principal que se tornou o que é para Porto Alegre? É que meu negócio era tropicalizar. Eu acreditava muito que Porto Alegre tinha uma relação com o Rio errada. Porto Alegre deu as costas para o Rio, cresceu para a Zona Norte e que a gente poderia operacionalizar aquilo. Na Argentina tem a cidade de Rosário, que explora muito bem rio, né? Porto Alegre ali é um estuário, tanto faz se é rio ou lago. O Guaíba é um estuário. Então tinham características semelhantes a Rosário. Buenos Aires é a maior capital turística da América Latina, então não adiantava eu querer repetir Porto Madeiro. Mas Rosário tinha tudo a ver com as características da cidade de Porto Alegre. Então Rosário era uma operação, não era tudo junto. Rosário tinha uma operação aqui, depois tinha uma doca turística aqui, faziam muitos passeios no rio lá, e aí um terminal turístico gigantesco, aí depois ficava uma vasta
500 metros sem nada, praça, caminhadas e tal. Aí tinha uma mega parrilla que parte dela entrava para dentro da água. Então, o que eu saberia, como eu conheço muitos hábitos de Porto Alegre, a minha função era tirar as ideias de tudo quanto é lugar no mundo. Boston tinha também, eu fui e ver, mas Boston não tirei grandes coisas, mas Boston eu tirei uma ideia lá que eu não consegui ainda viabilizar aqui, mas que eu acho que está melhor em Portugal. Uma ideia de Boston. Mas é muito interessante Baltimore, né? Porque Baltimore é um golfo de mar onde tudo acontece no entorno desse golfo. Então tem uma vida, tem os water taxi, tem transporte coletivo de barco. Aí tem uma parte que é residencial, outra parte que é o centro financeiro da cidade, outra parte que é o centro comercial, outra parte que é tudo em torno desse golfo. Então É voltado para a água. voltado para a água. E aqui tem, por exemplo, tem colégios, escolas, universidades aqui nessa ponta. Aí residências aqui nessa. É muito tranquilo, você sai da residência, pega ou pega às vezes seu jet ski. É como a moto aqui, o jet ski lá, porque é tudo em torno deste golfo. É muito interessante isso. É muito interessante isso. E um dos maiores referências, agora eu posso divulgar aqui que o meu próximo passo, o que eu quero é participar da licitação da usina do gasômetro. Que eu acredito que tem tudo a ver comigo. Eu não quero participar da licitação do restante do Cais Mauá, a não ser que mude o modelo. 3, 4 pavilhões ali próximos ao embarcadero, onde acontece o Salt Summit e tal, isso ali eu estou pronto para receber, eu faço virar, faço acontecer, tem mercado para isso. Mais que isso começa a ficar um pouco complicado, fica grande demais. A usina do gasômetro é perfeita. Tem um projeto eu não sei se é norte ou sul de Lisboa, chamado LX Factor. O LX Factory é a cara da usina do gasômetro. É um lugar que tem muitos bares, muitos restaurantes, bares temáticos, tem escola de balé, tem livraria, tem ateliê de estilistas, galerias de arte. Às vezes tu não monetiza tanto locar por uma galeria, locar por uma escola de balé, ou que nem no gasômetro aqui, que a gente vai ter uma sala ali, um cinema de 500 lugares, mas tu consegue conceituar muito bem e viabiliza através de patrocínios. Aí que eu adoro. E ela é uma parte de Porto Alegre ali, né? Icônica. Que eu queria entender, icônica, né? Icônica. O que tu acha que esses dois lugares, que eu acho que tem muitas coisas em comum, eles significam, sob a tua ótica, o que eles significam para a cidade? A importância para a cidade desse... É um resgate de um local que faz parte da história de Porto Alegre. O ponto realmente é muito bom, muito central, e a arquitetura é muito propícia para se desenvolver uma coisa bacana e posicionada. E está na beira do rio. Porto Alegre adora o rio. Nós temos a gente já tem uma atração sem custo, que é o pôr do sol. Sempre que tem sol, a gente tem o pôr do sol, né? sem custo. Aí eu tô assim, não precisa ser só o gigolô do pôr do sol, dá aquela incrementadinha, que é o que a gente fez no Cais Embarcadeiro. E o gasômetro está ali do lado. E o Cais Embarcadeiro é muito aberto. A gente aproveita um pavilhão daqueles do Cais Mauá, mas ele é muito mais aberto. O gasômetro, ele é uma área mais fechada, são mais ou menos uns 6 mil metros quadrados de área fechada. Então dá para fazer esse trabalho de posicionar muito bem ali, tem estacionamento, pôr do sol, realmente tem, e eu consigo administrar pelo tamanho. Eu Isso é desejo importante. que dê certo, porque aquilo Obrigado. vai ficar lindo quando tiver tudo junto, né? Quando aquilo for um grande empreendimento para o nosso Rio. Eu queria fazer um bate-bola contigo, são perguntas e respostas bem rápidas para a gente terminar o nosso bate-papo. Dia ou noite? Para esse cara dos eventos. Cada um tem seus encantos. O dia tem seus encantos, a noite também tem. Hoje
muito mais dia, mas eu já fui muito noite. Hum. Passo Fundo para ti. Uma referência assim da família, um lugar que eu admiro, como eu brinco que eu nasci lá, né, para me engrandecer, sabe? Passo Fundo, né, teve terra do Maurício Sirotsky, sobrinho, amigo do meu pai, fundador do Grupo RBS, que eu tive um benchmark, assim, uma admiração gigantesca por ele. Cheguei a trabalhar com ele lá na RBS. Minha época de RBS, no falecimento do Maurício, eu estava lá. E Porto Alegre. Porto Alegre é aonde eu fiz a minha vida. Eu devo tudo a Porto Alegre. E então eu fico muito feliz de entregar para Porto Alegre, porque Porto Alegre me entregou muito. E eu não sei se eu vou conseguir entregar tudo que eu gostaria de entregar aqui. Porto Alegre tem as suas características, sabe? Tem o povo que vive aqui em Porto Alegre tem que se entender o ritmo de quem vive aqui. Eu não gosto de gente que fala que o Rio Grande do Sul é para trás, que gaúcho não vai fazer nada, que é tudo caranguejo. Não, não é verdade. Né? Eu quero entregar para Porto Alegre um pouco mais, né? Porque Porto Alegre me entregou muito. Eu sou muito grato a isso. Que esporte te tem? A minha atividade, eu adoro caminhar, adoro. Para onde eu viajo, eu levo meu kitzinho de tênis e roupa para caminhar. É a atividade física que eu faço. Eu gosto de esportes competitivos, eu me envolvo em competições. Há pouco eu acompanhei o João Fonseca no tênis, então eu não sou nenhum fã de tênis, nunca joguei tênis, né? E eu sou apaixonado por futebol e apaixonado pelo Grêmio. Eu sou muito gremista. Eu tô falando para vocês, eu tenho tido uma sorte. Eu não posso dizer, eu posso dizer o que eu quiser, na verdade, aqui, né? Eu tenho convidados gremistas sempre. E eu não sei, foi tudo por acaso. Sentam pessoas apaixonadas pelo Grêmio aqui. E o Grêmio é pura paixão e futebol é uma coisa que não dá para se envolver. É um mundo muito, muito difícil. Eu tenho alguns amigos que são profissionais do futebol, empresários de jogador ou executivos de futebol. Né? Não é para futebol, eu tenho que acreditar naquele mundinho margarina que não é. É muito podre dos bastidores. Então, assim, eu nem na política do Grêmio me envolvo mais. Eu já fui conselheiro, tá? E não quis mais participar, porque eu quero ter o sonho. Faz de conta que aquilo lá, que o jogador tá lá, ainda ele não conseguiu jogar, porque aquele dia ele estava num momento mal e tal. E não porque tinha alguma coisa por trás diferente. Enquanto eu gosto da parte lúdica. telespectadores, a gente entender como entretenimento, né? Que é isso. Exatamente. Né? Um lugar onde o Eugênio para. Eu paro na minha casa de Celso Ramos e eu amo, sempre que posso viajo. Acho que eu estou viajando menos do que eu gostaria. Uma cidade ícone, referência para mim é Buenos Aires. Buenos Aires teria um apartamento talvez lá e passaria um bom tempo da minha vida. É uma cidade que me traz muito. Também gosto de Florianópolis, né? O Rio de Janeiro eu já gostei muito, mas o Rio de Janeiro tem algumas ressalvas agora com esse mundo paralelo que acontece lá, sabe? Essas comunidades e para a gente mesmo, eu indo agora com uma certa frequência até, né, em função aí dessa minha relação, ali no nosso Rio, na Zona Sul, se eu saio do aeroporto, eu vou muito pelo Galeão, porque as passagens são bem mais baratas, e a gente fica na expectativa de chegar do Galeão na Zona Sul. Chegou, me parece um porto seguro, ali não se vê as coisas acontecendo. Mas não, a gente não dá para negar o que a gente vê na mídia, nas editorias, e o que se sabe lá, quem vive lá, os poderes paralelos, é incrível. Gera um pouco de tensão, né? Meu Deus, tem o cara que é dono da distribuição do gás, o outro que só eles, a internet, né? É um mundo apto, a lei é deles, cara, tu não tá no país. O que toca na rádio do Eugênio? Na rádio do Eugênio toca música popular, que eu adoro e gosto de estar antenado. Eu quero saber o que está acontecendo no sertanejo, no pagode, no samba. Eu não consigo me adaptar ao trap e ao funk. Tá?
E eu É um desafio para nós, Bah, os é um pais de desafio muito. adolescentes. Não, É. eu digo, me cortem os pulsos, gente, sabe? Mas é importante para mim estar acompanhando, mas esse eu tenho dificuldade. O sertanejo eu acompanhei bastante, é um mercado muito farto, agora tá tendo durante o mês de junho tem a festa São João de Caruaru e o São João de Campina Grande. Se tu acompanhares isso, É um uma carnaval, né? loucura. Não, muito maior. Muito maior. Artistas que são assim, ó, é o mês inteiro, 4, 5 artistas por noite, artistas que tu nunca ouviu falar, que botam 150 mil pessoas numa noite lá. O São João do Caruaru eu vi esse final de semana. O Luan Santana botou 45 mil pessoas em Porto Alegre. O São João, claro, que é uma situação diferente. Ingresso caro, Beira-Rio, mega produção. Lá é ingresso barato, mas 150 mil pessoas, uma penca de artistas. Toda essa leva tá vindo. Eu procuro acompanhar isso que está acontecendo. Meu gosto é muito do rock and roll, assim, foi onde eu me criei, né? Comida. Comida, eu sou gordinho, eu faço bastante viagem com viés gastronômico, né? Eu gosto de tudo que é bom, né? Essa é a verdade. Ingrediente eu só não gosto de chuchu, mas eu gosto de comida japonesa, eu gosto de comida italiana, eu gosto de carne, adoro. Buenos Aires é um grande celeiro gastronômico, né? E aí E o Cais Embarcadero tá ficando um belo popurrí ali, sem né? dúvida, é a base de tudo, né? Assim, a gastronomia hoje faz mover. É. O teu maior ato de coragem. Meu maior ato de coragem, foi criar meu filho. Eu não teria hoje, talvez, teria mais dificuldade, porque o mundo está muito cruel, né? Então, acho que foram momentos da minha vida, assim, romper o Cais Embarcadero, eu montei na pandemia, sabe? Foi um ato de muita coragem. Foi um ato de muita coragem. Então, E depois passou pela enchente. E depois passei pela enchente. E agora os caras falam meu ninho. Tá certo. A gente está se preparando, né? Mas também botando fé que não vai Que não ser vai o ser que a gente aquilo, né? passou, né? A gente acabou passando, né? Mas olha, uma outra enchente seria bastante sofrível para a gente hoje. Eu estou mais calmo em acelerar empreendimentos, né? Sim, eu muito Se eu não divido tivesse você. alguns empreendimentos que eu acelerei, eu não tivesse tido resultado negativo, hoje eu seria uma pessoa que, assim, financeiramente estaria numa situação muito confortável, eu poderia simplesmente viver de rendas, mas eu arrisquei. Minha posição é boa, não dá para reclamar, tenho muito prazer, mas eu não quero fazer coisa mais muito grande, depender muito de licença, do tempo. Eu fiz o festival de balonismo em Torres uns anos atrás, eu fiz durante 3 anos. Aí eu tinha dito que eu não ia fazer mais nada na minha vida que fosse tão dependente do tempo. Que o planeta já não era mais, que o planeta ele é tão consolidado que não importa o tempo, a não ser um tsunami, né? Mas assim, chove, já é característico. O planeta não, ele está consolidado, não me preocupo disso. Mas o show, eu estava com um show do Michel Teló, lá em Torres, que era um ingresso muito barato, as pessoas compravam os ingressos na hora, esperando o tempo para ver se ia. E eu estava com prejuízo financeiro, né? E eu acordei aquele dia e digo, meu Deus, todo preto. Eu digo, não é possível, cara. E aí aquelas nuvens foram indo embora e os ingressos foram vendendo. E aconteceu. E aconteceu e virei o jogo até de noite, mas foi muito tenso. Alguém que tu gostarias de agradecer hoje? Quem tu agradecerias? Tenho medo de fazer até alguma injustiça, sabe? Mas eu agradeço muito a minha razão de que me motiva as coisas, que é a minha família, e, e meus parceiros aí, que me ajudaram a construir as coisas que a gente fez, meus sócios de DC7, de Tornar aqui. E um pedido de desculpas que tu gostaria de ter feito? Foram tantos, sim. Às vezes, talvez assim, um pedido de desculpas de não ter enfrentado um
pouquinho mais determinadas coisas na minha vida, assim, não ter dado continuidade. É, desculpas para mim mesmo, assim, de não ter entendido que às vezes as coisas são cíclicas, tá? E que a gente tem que esperar. Eu sempre fui muito imediatista. E cultura de evento, né? Deu certo, Ter tudo vambora. rápido. Não deu certo, desliga. Em E às termos de vezes tem que rápido. maturar algumas coisas, né? E o Cálice Embarcadeiro me ensinou muito isso. Então eu queria pedir desculpas para mim mesmo, assim, de certas coisas não ter acreditado tanto. Tá? Sonho ainda não realizado. Sonho ainda não realizado, chegar no meu momento que eu vou ter 70% do meu tempo para lazer, para viver de renda, para viajar, para jantar, para almoçar, Esse também é o meu conhecer sonho. novos Esse lugares. também. O que a maternidade, o que a maturidade te ensinou sobre poder? Tu tem que ser humilde, dá muita volta, né? Então, não pisa em ninguém, né? Alguém que hoje pode não ser relativamente, não ter um significado para ti. Todo mundo me liga, pede reunião, dá um jeito, né? Normalmente eu atendo, e às vezes eu sei que é fria, mas eu atendo, tento instruir, né? E às vezes acontecem oportunidades e verdades, e às vezes uma pessoa que num determinado momento eu sou muito justo, uma característica minha. Ó, eu sei quem me ajudou e que me deu a oportunidade no planeta lá no início. E eu preservo muito isso. Né? Então, eu sei quem me ajudou e me deu oportunidades quando a gente montou o Cais Embarcadeiro. Eu tive uma pessoa, por exemplo, que me acompanhou muito nas conquistas. Ele era ligado ao projeto do Cais Mauá pelo governo do estado, então ele me acompanhou toda essa minha mais de década e meia aí visitando o cais e sempre conversávamos muito sobre isso. Quando aconteceu o Cais Embarcadeiro, essa pessoa não estava mais no processo. Mas eu devia muito para ele. Como é que eu ia fazer os meus sócios entenderem o que aquela pessoa foi de importante para a gente chegar ali naquele momento? Isso às vezes é difícil, porque se tu não está no dia a dia, resgatar a história não tem como. Então eu fazia um esforço, era pessoal meu de reconhecer isso. Pessoal, e tem muito que é disso, né? Das Sem nossas dúvida. relações, é íntimo isso. Sem dúvida. Maior injustiça que tu enfrentaste? Ah, sabe, eu tô num momento difícil aí meu filho está passando por um processo aí de um tratamento, e houve aí um desencontro entre a clínica que estava fazendo tratamento nele, com a mãe dele, comigo, que eu acho que foi uma injustiça muito grande, né? E eu estou um pouquinho, não estou tão presente como eu gostaria nesse processo, mas está se resolvendo. Isso é muito injusto, porque coisa que eu mais quero na vida é o bem-estar da minha família. Existe algo que ainda te emociona profundamente na tua, no teu trabalho, nas tuas realizações e nos teus projetos de vida? Isso que a gente está fazendo aqui me emociona muito, contar as histórias, né? Que Isso é bom. bacana. Eu não sou uma pessoa vaidosa, mas eu gosto de ser reconhecido pela nossa história, né? E quando começa a contar, como a gente vê que tem coisa, né? Nossa, É grande, né? daria 2 dias aqui. Daria 2 dias. O teu movimento de vida em uma palavra. O meu movimento de vida em uma palavra é... são essas conexões do bem que eu costuro e sei fazer bem. Por que palavra tu queres que a tua marca seja lembrada nessa cena que tu é tão forte? Ética e perseverança. As trocas, elas transformam, né, nisso que a gente acredita, nessas conversas, né? Dizem os terapeutas que se todo mundo tivesse um bom amigo, né, e que a gente tivesse boas conversas, que a gente não precisaria talvez de tanto tratamento, de tanta ajuda. Como é que tu sai de uma conversa
que nem que a gente fez hoje. Tu tocasse num ponto aí primeiro, assim, que é que eu não tinha feito umas referências tão grandes e eu fui aprender nos últimos anos a importância do amigo. Acho que hoje, assim, a gente tem uma longevidade muito maior e daqui a pouco a gente está aí, né? A gente não sabe, entre nós já nasceu quem vai viver provavelmente até os 150 anos, né? E a gente vai viver mais, a gente se cuida, temos recursos tecnológicos aí que ajudam muito a gente ter o acesso à saúde, mas como é que vai viver tanto? Qual é o prazer para viver tanto? São os amigos. Né? Os amigos de verdade é que aqueles que tu escolheu a dedo, né? São com quem tu conta. E é muito prazeroso estar numa roda de amigos de verdade, né? Que tu possa te soltar, fazer de tudo, ser muito tu mesmo. Né? E esse participar desse episódio, participar disso contigo aqui, uma pessoa tão esclarecida que soube conduzir tão bem Obrigada. a nossa conversa, me dá uma reflexão muito legal assim das coisas que a vida da gente também tiveram sobressaltos. Tu até me perguntou aqui, os sobressaltos são mais difíceis da gente trabalhar, a gente quer mais esquecer, tá? Levar aquilo como experiência, mas faz a gente ver que a gente fez muita coisa legal, né? E aí estimula para a gente fazer mais ainda dentro da nossa realidade do momento. Que maravilha. Obrigado. Assim, quando a gente termina, Eugênio, eu costumo falar para a pessoa que está conversando comigo de que forma ela marca a mim, porque a gente fala de marca aqui. E marca é o que realmente tu deixou em mim, o que tu deixa nas pessoas pelas quais tu passa, com quem tu te relaciona. Quando eu trago os filhos, trago os projetos, os sócios, os amigos. E a gente às vezes tem a impressão de que causa uma impressão nas pessoas, né? Que a gente marca de uma forma. E a gente às vezes não sabe que marca de outra, né? E aí eu queria te trazer a forma como tu me marca após essa conversa, porque eu li sobre ti, eu li sobre os teus projetos, eu fiz questão de mergulhar também na tua vida, Eu né? vi. E eu queria te dizer como é que tu me marca, porque talvez isso possa ser uma surpresa para ti, né? Então, a primeira coisa, quando eu montei o roteiro, eu imaginei que a gente ia entrar assim talvez na emoção por trás da criação de tantos projetos bacanas. E conforme a gente foi conversando, eu vi que as pessoas são realmente únicas, né? A gente acha que sabe que as pessoas têm um caminho. E não tem um caminho previsível. Eu me deparei com um homem que pensa desde a raiz da nascente de cada ideia, que o teu pensamento sempre foi criar as cenas. É um negócio que cria cenas da vida das pessoas. Tu não tá exatamente lá na ponta sabendo se aquela pessoa tá sentindo, como é que ela tá se sentindo ali na frente do show do Luan, na frente do show do Paul McCartney, no Planeta Atlântida pulando, que em alguns momentos até estava aqui a minha pergunta, mas eu fui percebendo durante a nossa conversa que realmente nós, enquanto seres únicos, nós estamos em algum lugar, em algum planeta só nosso, ali no nosso ecossistema, e que no teu permeia o tempo todo a nascente de cenas, de cenários. E cenários possíveis. E cenários possíveis. Isso foi aparecendo na tua vida de várias formas, brotando, florescendo. E pensar que tem alguém que pensa na vida, onde a vida da gente vai acontecer, porque a gente está sempre pensando na vida da gente. Mas a gente não pensa onde e como. E aí a gente percebe no papo contigo que tem alguém que está criando isso. E isso é uma satisfação, assim, uma grata surpresa, um presente. A vontade que eu tenho no final de uma entrevista como essa, de te dizer, além do óbvio, que é de agradecer por tu estar aqui, tu estares aqui comigo, é obrigada por tu trabalhares com isso. Eita. Obrigada por pensares na nossa cidade e nos projetos de entretenimento, de prazer, de música, de tudo que nos toca, de estar com a tua concentração de vida inteira voltada para isso, para pensar no que pode ser progresso e cena para a vida das pessoas acontecerem. Só melhora. O Obrigado. embarcadeiro é um acontecimento para gente.
Eu não sei se tu tens toda essa dimensão, mas pro Porto Alegrense é. Eu sou corredor, eu corro na hora, eu adoro. O gasômetro é outro. Então eu desejo realmente que tu consiga pegar isso, porque é uma segurança saber que alguém está pensando no mundo, que a gente vai realizar tantos começos, fins, como eu te falei, e atravessamentos e vivências com filhos e com aquilo que é importante pra gente, com projetos de trabalho, e a gente poder ter onde? Muitos lugares, porque são muitos. Então tu tá de parabéns e muito Obrigado. obrigada Tá por bom, marcar a vida da gente com isso, com uma coisa que é irrefutável, que é o nosso mundo. tá bom. Fiquei muito feliz aí, à disposição aí, do papo bom desse aí, sempre que tu quiser. E Que obrigado maravilha. por essas tuas palavras carinhosas que nos estimulam bastante a Então segue firme. Obrigado. Tomara que tu tenha os 70% aqueles, né, de tempo das coisas que tu mais gostas, mas não deixa nunca Aí a os gente 30, que faz, os 30 a nos gente faz de afetam. outra forma, assim, tendo ideias dos conteúdos e tal. Nunca, parar eu vou morrer, né? Então não é esse o caso. Obrigado, Suspeito, querido. suspeito. Então, quem esteve no nosso Hora H esse episódio dessa semana é Eugênio Correia. Espero que aproveitem, que curtam essa história bacana aí desse cara que pensa o mundo da gente.